Olá, tudo bom? Então, enquanto eu estava passeando com a minha cachorra, eu tive uma ideia de jiricundi. Por que que eu não escrevo? Eu já escrevi 3 livros, tentando, né? Tá em desenvolvimento. Por que que eu não escrevo sobre cada pessoa que passou na minha vida amorosa? Daí eu vou fazer esse vídeo aberto, né, pra contar aqui, pra eu ter uma inspiração mais tarde, porque eu acho que eu não vou conseguir escrever esse livro, gente. Tô tentando desenhar Ginkgo aqui, porque eu sou apaixonada por Ginkgo. Daí, enquanto eu mando um e-mail para minha professora, né, de uma atividade que eu tenho que entregar, eu vou falando sobre as pessoas que eu lembro e as histórias. Eu não sei quanto tempo isso vai dar, e talvez eu poste só por postar, porque é a vida. Mas relaxa que eu não vou utilizar nome de ninguém. Eu acho. Se eu utilizar, me desculpe. Tá, deixa eu só entrar aqui no negócio. Eu tava lembrando especificamente de uma pessoa. Ai, gente, que vergonha, velho. Que Como que eu conheci essa pessoa? Eu tava saindo com uma amiga bem doidinha da época, mais nova que eu, e eu falei, não, eu tenho que ficar com alguém, eu tenho que me soltar, eu tenho que parar de ser assim. Beleza. Daí a gente foi numa lanchonete de atrás, vou chamar de lanchonete. Algumas coisas eu vou aumentar, tá, gente? Porque sim. A gente passou numa lanchonete, eu falei, nossa, que cara gatinho. E eu lembro de eu ter perguntado as tatuagens, ele até mentiu. Tô fazendo isso. Daí eu pedi pra ela, né, pedir o número dele pra mulher que trabalhava lá, que era dona. E, nossa, se eu te contar que essa mulher, ela, nossa, ela se envolveu tanto nessa história, hein? Enfim, eu conversei com esse menino, eu lembro que a gente marcou de sair, eu comprei uma pizza, do nada. E, tipo, eu fiquei estressada porque eu sempre me estresso por uma única coisa, eu não gosto de atrasos. Eu fico extremamente. Eu odeio pessoas atrasadas, sabe? E ele tava demorando. Daí eu falei, vou comprar uma pizza aqui porque eu queria, tá demorando pra chegar. Eu acho que eu vou ter. Eu falei isso com um cara que até hoje eu compro pizza, o John. Lembro que foi comecinho, eu comprei pizza dele. Falou que era melhor de vir pra. Enfim, e é melhor. Daí eu lembro que eu comprei a pizza pra gente comer. Eu me lembro da seguinte frase: eu tô pensando em uma coisa impossível, mas eu não sei se eu faço. E ele falou: segue seu coração. E eu fui lá e deixei. Que coisa que. Daí eu não lembro se tinha alguma coisa com anel, se eu tinha pegado algum anel e entregado. Ah, é verdade, o anel que era da minha mãe de noivando. Era aqueles lá de prata. Daí eu beijei. Beijei. Só que quando eu beijei ele, eu percebi uma coisa estranha, um gosto estranho, meio doce. E mais pra frente eu entendi o que era isso. Daí beleza, a gente conversava, ele ia pra casa dele, eu resumi bastante. Enfim, né? E eu tava feliz, né? Falei, poxa, porque finalmente eu tô saindo, né? Vivendo minha vida, sem medo, sem amarras. Ele veio com história de namorar. Ai, é, que eu lembro que tinha uma música latino-americana. Que minha amiga falou, ai, mina, vocês dois. Que era, mulher, sou ansioso, então responde uma pergunta. Nós somos um casal da porra, não somos porra nenhuma. Eu lembro que a gente tava escutando e ele falou, e aí? E eu falei, e aí o quê? Naquela época eu ainda tinha sentimentos, eu ainda gostava de pessoas, eu ainda podia demonstrar algum sentimento. E eu me fazia de besta porque eu sabia que ele não dava futuro. Quando eu descobri que ele fumava maconha, foi uma coisa tão devastadora, porque eu falei, caralho. E eu falei, poxa, eu gosto dele. Só que eu gostar vai manter um relacionamento, porque ele já tinha um relacionamento com essa maconha. Eu lembro que uma vez, numa briga besta, ele falou: eu parei de fumar maconha por causa de você, porque eu queria ser alguém melhor, mas você não me leva a sério. Eu falei: eu não sei se eu falei, se eu fui na hora minha, neura minha, que você tem que se levar a sério, né? Você não tem que parar de fumar maconha por causa de mim, tem que parar por causa de você, né? Porque eu sou eu e eu não tenho nada a ver com isso. Juro. E nessa época eu ainda tinha sentimentos. Mas não era que nem agora. Eu também lembro de várias coisas de eu levar café da manhã pra ele. A gente marcar que ia sair. Saía nada. Eu, inclusive, fiquei com o moletom dele. Foi o primeiro da minha coleção. Daí, depois que... ano novo, né, a gente voltou a conversar. A gente sempre voltava a conversar assim, eu só
né? Mas enfim, é, era legal conversar com ele assim, porque ele era bonito até, beijava bem, enfim. Mas era só isso, não tinha como me relacionar com ele. E o gosto doce era gosto de maconha. Eu não sou contra, né? Mas eu não gosto de pensar nesse negócio de maconha. Além dele falar que tinha alguns problemas, só que ele só viu no TikTok e não procurava ajuda. Eu gostava dos olhinhos dele. Ele tinha muita insegurança com isso. Mas eu achava a coisa mais linda. Aqueles olhinhos. Que não era aqueles olhos assim, não, era um olhinho muito bonitinho, assim. Sem aquele óculos, assim, um sorriso de malandro bonitinho, sabe? Ele era todo. Ai, mas ele tinha masculinidade frágil. Não lembro. Daí, depois desse dia, eu parei de conversar com ele, porque eu sou doida da cabeça. Eu parei de conversar com a minha amiga, porque eu descobri que, enfim, pesares a gente não combinava. E eu descobri que os dois estavam ficando. E eu já passei por uma história parecida umas 3 vezes, com melhores amigas ficando com caras. E eu sempre me sentindo, sabe? Tipo, e eu gostava bem mais das minhas amigas do que dos carinhas, com certeza. O tempo foi passando e descobri que a menina engravidou. E eu descobri outras coisas. Eu fiquei triste porque ela contou pra uma pessoa e essa pessoa contou pra mim. Só que essa pessoa também contou coisas minhas pra ela. Mais uma amizade desfeita. Por que existe homem, gente? Tipo, eu não tenho nada contra ela em si, só não quero mais ver ela porque eu não sinto que combina nossas expectativas, sabe? Mas enfim, ele não assumiu o filho, que eu sabia exatamente o que iria acontecer, porque se eu tivesse ficado, a história seria a minha. É, eu estaria lá. Foi por pouco. Não foi falta de aviso. Enfim, eu lembro dele como fumaça. Sério. Eu não tô pensando assim, ai, que saudade. Eu tô pensando de tipo, ai, quando eu tinha sentimentos, era tão estranho. Agora só apatia total. E isso é incrível, eu acho. Agora vamos pular pra um bem. Tá, eu tô pensando ainda. Tá, o nome desse é Fumaça. Agora a gente vai pra o. Não, é engraçado, porque eu tenho que tomar cuidado porque eu tô falando de pessoas. E imagina se estivessem falando de mim. Eu não quero falar coisas constrangedoras. De forma alguma. Também não quero revelar nomes. Eu não quero deixar ninguém constrangido, independente das coisas que fizeram. Agora eu vou pesar um pouco o clima. Mas parece que eu tô indo de pessoa que mais. Do maior pau. Porque se vai pra, né, pesar um pouco o cara. Enfim. Daí o outro aqui tá. Enfim. É, eu lembro que numa época bem louca da minha vida, enquanto isso, eu vou mandar pra professora. Deixa eu só ver como que tá. Salvei, só mandei. É... Ai, graças a Deus foi, acabou. Agora eu tô voltando a me ver. Eu lembro que eu tinha baixado o Tinder naquela época, só pra dar match, só pra testar, né? Porque eu tava na carência. Achei. Eu lembro até hoje que eu olhei assim e foi sem querer que eu dei match, assim. E imediatamente o cara mandou mensagem. Juro, ele nem era tão. Eu achei ele tão atraente, né? Observação, eu sou lésbica, tá? Descobri isso da. Enfim, ai, depois eu vou contar outra história. É, eu dei.
Deu match, né? Eu demorava pra responder, ele achou meu Insta, né? Eu vi porque apareceu lá nos vistos, porque antigamente eu era obcecada por esse tipo de coisa. Enfim, agora minha consciência tá pesando, que eu tenho seminário amanhã, eu não sei de nada. Mas enfim, conversando assim, ele era até que engraçadinho, passei no zap. Enquanto eu conversava com ele, eu conversava com uma guria também, que eu não vou entrar em detalhes, tá? As meninas, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque é dramático. A gente conversando assim, eu acho que eu fui primeiro pra Campo Grande ou ele veio primeiro pra cá? Ah, ele veio primeiro pra minha cidade. Daí ele, eu vou não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá bom, vem na fé. Ele, é assim, vem na fé, eu tô indo por causa de você. Eu falei, mas eu não tô obrigando ninguém aí, você tá vindo porque você quer vir pela cidade, você quer vir por mim, problema. E olha que nessa época eu ainda tinha sentimentos. Não sou zóia. Daí eu lembro dele chegar assim e eu abraçar ele na rodoviária. E depois, gente, eu acompanhei ele até a casa da mulher. Nossa, e ela falou um monte de coisa. Juro. Daí, enfim, a gente ficou andando pela cidade mesmo. Chegamos num banco assim, eu falei, velho, eu vou ter que beijar esse cara pra ver se a partir de agora vai dar certo. E na minha cabeça, ó a cabeça de rico. Se eu tivesse, eu ia namorar ele. Isso foi o meu pensamento com todos os caras, tá? Então, beleza, a gente se beijou. E ele, assim, todo que não sei o que. Eu não lembro muito bem o que aconteceu. Daí ele ficou no hotel e eu já tava com a mente pilantra aqui. O Fumaça me chamava só pilantra. E eu, que é isso, gente? Daí agora eu descobri o que significa. Depois de todos eles falarem isso pra mim. Aí eu saí, né? E eu fui no jeito, eu fui no. E a gente ficou assim, mas eu não cheguei a fazer sexo com nenhum desses dois, tá? Por incrível que pareça. Eu sempre fui bem resguardada, por incrível que pareça. Mas nossa, o Fumaça era tão bom de ficar com ele. Era bom. Era que nem esses caras que têm testosterona muito baixa. Juro. Eu literalmente tenho mais testosterona que todos esses caras. Tirando Fumaça. Mas de resto. Enfim, né? Ele ficando assim, ele. Assim, eu todo. E eu agora eu quero comer. Eu não lembro muita coisa desse cara. A gente fazia cava, eu fui na casa dele. Só que ele tinha uns papos que não coincidiam com o meu. Ele não fumava, eu bebia de vez em nunca, mas ele era mais novo que eu. Ele morava com os avós, tudo bem. Ele queria deixar a faculdade para ter um emprego para poder me bancar, porque ele dizia que não estava se identificando mais com a faculdade, tudo bem. Aí, sei lá, ele tinha uns problemas assim que ele não queria muito bem ver, mas não ia dar certo, porque não ia dar certo. Ele tinha um pensamento muito de sobrevivência, desculpa a palavra. Mas agora pra pessoal, eu sou uma tipo de menina que vou pagar caro sim no hotel porque eu achei excelente e é o que eu quero. Se é o que eu quero, vou comprar. Se eu quero. Nossa, que pensamento. Sei lá, viajar pra tal lugar, eu vou viajar. E é sobre isso, eu não vou ficar. Se eu quero comer, eu vou comer. Com ele não era assim, era papo de sobrevivência mesmo. Eu não tô falando isso pra rirem, eu tô falando isso porque, poxa, não condiz. Não condiz. Eu lembro uma vez que a gente foi no shopping, eu comprei um hambúrguer e ele ficou com o hambúrguer e fica as batatas porque ele não tinha dinheiro pra comprar. Dá dor física, porque isso me lembra uma vez o meu primeiro namoradinho que eu queria ir na Americanas. Ele falou: não tem dinheiro porque eu já comprei o presente da sua mãe. E eu fiquei assim: o cara comprou presente pra minha mãe, pro meu irmão e eu. E vou viver só de água porque nem pau tinha. Enfim, voltando aqui do carinha.
É, beleza, beleza. Nossa, ele comprou uma vez um pastel e um negócio, mas tudo bem, eu não tô aqui pra falar isso, porque o bichinho realmente não tinha dinheiro. Mas, enfim, agora eu vou pesar um pouco o clima. É, eu saía, eu ia pra casa dele, assim, a gente ficava um pouquinho, depois eu ia embora. Mas teve um dia que ele falou, ah, vou comprar sua passagem. Eu não comprei a passagem, eu fui com a minha mãe. Eu cheguei lá, eu falei, ah, ele falou que a gente ia sair, eu fiquei toda animadinha, vou sair, tô bonitinha, tô pimpozinha. Dele, não, espera um pouquinho, que não sei o que, não sei o que. E esse espera um pouquinho, a gente não saiu. E tudo bem. Só que daí, quando a gente tá ficando, eu falei, ó, minha mãe tá mandando mensagem, eu preciso ir embora. Foi quando ele me segurou pelos meus dois braços, forte, e falou, por favor, não vai, fica aqui, e me puxando pra perto dele. Cara, sério, a minha expressão, eu sinto até hoje, foi uma expressão de não, 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 de medo mesmo. Ele parou? Ele não parou. Mas calma. Daí eu falei, mano, respira, eu tenho que ser inteligente. Ah, mas ele não quer. Gente, não, não, não vem defender. Não vem defender, ó, escuta. Daí eu, tá bom, eu fui rindo assim, só que nisso, enquanto ele estava concentrado em ficar me beijando, não sei o que, não sei o que, eu pedi meu Uber. E eu, ó, o Uber chegou dele, não, já puxando assim, eu saio. Daí tive que trocar de cenário, mas continuando, ele me puxou, me implorou, eu pedi o Uber, eu fui embora. Daí eu lembro dele falar, você vai voltar, tá? E nisso ele já tinha deixado a faculdade e aceitado o emprego. Eu falei, é claro que eu volto. Só que já subi na moto dele querendo me beijar, me abraçar e eu me afastando assim. Eu lembro que eu vim o caminho inteiro pensando no que aconteceu e tentando não imaginar que fosse alguma coisa. Daí eu voltei com a minha mãe. E pelo menos eu fiquei com o celular. Pelo menos isso, né? Eu lembro dele mandar mensagem falando que eu tava estranha, que assim não dava pra se relacionar nada porque eu tava sendo muito estranha. Daí eu zoando e falando, quer chorar, manda áudio, porque eu não ligo de ser a filha da puta da história. Eu não ligo, não. Não mais. E eu soltei, ah, você acha que quando você me segurou assim, foi legal dele? Ah, não tem nada a ver com as suas histórias. Eu falei, opa, ele mandou um monte de coisa. Daí eu falei, se for chorar, manda áudio depois. O cara sumiu. O cara sumiu. Graças a Deus, né? Agora eu vou contar do mais recente. Tá, esse outro aí que a gente pode chamar de criado por vó. O criado por vó foi esse. E ele faz a mesma faculdade que eu. Não no mesmo curso, mas é da mesma universidade. Vou falar qual, mas é bem, bem óbvio, né? Enfim, vamos chamar de sobrinho da minha amiga. Óbvio. Do... Ele não tem personalidade, é sobrinho da minha amiga. Eu lembro que foi numa festa com a minha amiga, ela, vai meu sobrinho. Eu falei, ele é bonito, né? Ah, ele é ajeitadinho. Eu falei, é teta, filho. Daí, beleza, eu cheguei na festa e, tipo, ele todo trancado, assim, ele mais trancado que as portas do inferno, velho. Nossa, agora eu tô lembrando de uma cena aqui que. Ai, que saudades. Tá, eu fui nessa festa, eu não bebia. Eu já só bebo vinhos, né? Pra equilibrar. E ele todo fechadão, assim, ele começou a chapar o coco, e ficou divertido. Eu lembro que eu dançava, ele vinha dançando, só que não dançava junto assim, ele dançava tipo ele ali e a gente. E eu. Daí minha amiga falou, rola um beijinho. Eu falei, eu e você? Daí ele, não, vocês, meu sobrinho. Você duvida? Dela, o quê? Você duvida dela? Ah, eu não sei. Eu falei, então, você beija ele aí que, pra me dar um grau. Daí eles beijaram, eu falei, ah, e beijei o menino. Juro. Só que eu vou contar, porque assim, cara, eu não sei porque os caras inventam de ficar pegando na bunda. Só que eles não pegam na bunda, eles ficam
não sabe o que fazer. Ele não pega na bunda, gente. Eu não vou ficar mais com isso porque eu acho que eu já me assumi lésbica e descobri que eu não gosto. Não fiquem pegando na bunda. É muito estranho. E eu fiquei, assim, ó, com o zóio abrido. Eu nunca fechei os olhos quando eu beijei um homem porque eu sempre achei muito estranho. Juro. Daí, beleza. Nisso, a gente voltou, daí eles estavam trilouco. Falou, ai, vocês não querem dar uma passadinha no motel dele? Vamos? E segurando minha mão, deu, não. Eu ainda tinha sentimento. Ele ficou morgado. Não, eu não tô julgando ele por, ai, não. Que tava todo mundo no clima, eu tava assim, não sei o quê. Eu falei, não, porque eu não queria. Sempre, ele ficou morgadinho pelo jeito que eu humilhei ele, né? Ele ficou lá, tô tristão. Ah, daí eu lembro das conversas. Daí eu lembro que a gente conversou assim, daí depois se desentendeu e cada um foi pro seu lado. Eu acordei com uma mensagem falando parabéns por passar na universidade, quando eu tinha passado e postei, né? Daí eu olhei aquele textão assim, eu falei, foi feito pelo chat GPT, respondi lá com coisa nada a ver. A gente se reencontrou, ó, depois do meu aniversário. E eu não sei se ele me deu parabéns. Ai, eu não lembro. Eu não lembro. Daí eu cheguei, tipo, literalmente, eu tinha voltado de Campo Grande. Voltei com meu irmão. Oi, tá onde? Opa, tô aqui. Por quê? Vamos sair? Vamos. Voltei. Não sei se foi antes ou no dia do meu aniversário, depois do meu aniversário. Foi no final de semana, domingo, enfim. Daí, quando eu abri a porta do carro e eu vi, eu fiquei. Ah, não, eu acho que foram buscar. Eu não lembro o que aconteceu, se foram buscar. Se foram buscar, eu fiquei tipo. Só que esse dia foi importante. Daí eu tava lá toda assim, daí ele tava jogando um jogo, né? Eu descobri que ele tava jogando esse jogo pra chamar a minha atenção. Eu achei querido fofo, né? Daí eu fui, né? Que é isso? Não é assim. É assim, jogando assim, toda mimosa. Eu lembro que eu coloquei uma música da Bibi Fogosa e ninguém gostou. Porque eles não gostam tanto de funk. Porque, sei lá, minha amiga tem 28 anos. O número dela tem 30. Daí eu lá de 20, juro. E ela é bem vivida, sabe? Tô falando que ela, tipo, já tem uma vida, assim, bem adulta. Ela teve vários trabalhos, já foi casada. Eu não vou falar da minha amiga aqui, tá? Não, não desse jeito. Só falar que ela é muito incrível também. Daí a gente foi, né? Ia pra um lugar, não tinha. Voltamos, fomos pro Mostarda. Eles começaram a beber chopp, porque tinha promoção. E eu bebi uma limonada. E nisso, tipo, eu vivia saindo pra ir no banheiro pra fofocar com a minha amiga, né? Fofocando, fofocando, fofocando. E beleza. Nisso, eu bebi essa limonada, eu comecei a passar muito mal. E eu, ai, não tô legal não dela. Deita no colo de tal, tal, tal. Eu olhei assim, fiquei assim, tá bom. Deitei assim, fiquei quietinha, molgadinha, assim, com a cabeça doendo. Não quem que veio me fazer carinho assim? Eu fiquei, "Hum, juro, eu tenho que parar com isso. Sério, eu já fiquei, é hoje. Eu quero você. Não, a gente não se beijou lá porque eu tenho respeito de ficar beijando em espaço público e também porque eu não gostava de beijar homens. Gente, essa história é boa que vai prolongar, mas tem muita coisa. Lembra, a gente foi embora, não sei o que, não sei o que. Ele tava um pouquinho altinho assim, não sei se a gente se beijou. Não lembro. Eu não lembro se a gente foi pra outro lugar. Ah, daí eu lembro que a gente ficava marcando de jogar beach tênis. Uma vez a gente jogou beach tênis quando a gente não tava conversando. Daí eu fiquei lá jogando areia com ele junto com a sobrinha dele, assim, tipo, eu não quero nada mais querendo. Sério. E daí a gente começou a sair bastante. Teve uma vez que a gente marcou de sair. Ah, vamos então festa. Eu não tava muito boa de ir pra festa, não. Eu fui lá, meti a saia. Nem era uma saia aquela ali, era um tecido que tampava nada. E fui. A gente foi. Não sei se a gente foi. Ele foi me dar aulas de carro. Não lembro. Isso eu sei que a gente comeu depois. Mas enfim, vou lembrar de uma vez, que foi a segunda vez que a gente saiu, que eu fui no jeito. Fui no jeito, gente. Não, não tem como. Eu fui no jeito, daí eu andando assim, deu, ah, aquele lugar ali, ele é tranquilo, não veio ninguém, não, deu, e aqui? Assim, deu, e mais pra frente?
o coisinho de mão e já, igual de piscar. Nham, nham, nham. Enfim, daí quando começou a passar um monte de carro, eu fiquei assim, não dá dele, então calma aí. Isso no carro de algum familiar que eu não vou falar, senão vai ficar muito na cara. E eu, tipo, me sentindo muito culpada vendo os espíritos assim me julgando. E eu falei, ai, dá não, aqui dá não. Vamos pro motel. Mano, eu fiquei assim, melhor escolha. Mas foi. E eu toda mogada sem saber o que que era, nunca tinha ido. Fiquei assim, só olhando assim. Me sentindo julgada, assim, eu fiquei sentada igual a menina moça. Vai, 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 vai. Só que eu vou falar sim, da impotência, tô brincando. Com ele, eu tinha muita disposição, ele tinha pouco. No máximo 30 minutos, desculpa, mas 30 minutos. O Fumaça durava 3 horas sem, só ali. Só que eu nunca cheguei no ápice com nenhum deles. Tá bom. E isso me estressava. E a gente sempre ia no motel, tipo, ah, vamos sair. Mentira, a gente sempre ia no motel. Teve uma vez que ele falou, eu tô sem dinheiro. Eu falei, eu pago. Mentira. Eu fui lá e sempre a gente passava pra comer meu lanche. Comia, voltava, já que, tipo, ele não conseguia terminar o trabalho, tipo, pagar uma coisa pra comer. E eu acho que ele gastou mais de R$ 2.000 naquela época no mês por causa disso. E eu também fiquei com o moletom dele. Teve uma vez, foi a primeira vez que foi na casa dele, foi estranho, porque eu falei, cara, você acha que é assim que funciona? Não é assim não, né? Não, é cuidado, né? E ele ficou todo mogado, ele ficou triste. Nossa, eu lembro que ele mandava muitos textos que eu fingia que eu não ria, mas eu ria tanto. Gente, desculpa, eu não tenho sentimentos, eu não tenho. Eu fingia ter, mas agora que eu me acostumei, mano, não, e mandava de visualização única. Tipo, que medo é esse de ser julgado por quem? Pela sua tia? E eu contava tudo pra tia dela. Eu não tem nada a ver com a outra. E ela falava, ó, meio estranho isso aí, ó, se valoriza. Daí teve uma vez que as coisas estavam estranhas. Ele me apresentou pro pai dele, só que eu não me apresentava pra mãe. E eu me senti escondida. E, sei lá, tava muito estranho. Eu já tava me sentindo enjoada com ele. Eu já tinha me enjoado dele também. Muitas coisas, uma discussão besta. E teve um momento que ele mandou um negócio que eu já estava sobrecarregada. Eu tava com um problema pessoal muito sério. E ele foi um dos primeiros que eu contei uma coisa muito séria. É, segundo, na verdade, eu acho, sei lá. Que eu confiei nele naquele momento, porque ele confiou em mim. De contar outra coisa, eu contei outra coisa também, né? Eu lembro que ele falou alguma coisa terrível que me deixou em crise. Já era o serviço, era tudo, e tudo de uma vez, e eu comecei a hiperventilar. Eu mandei um áudio para um psicólogo. Eu não sou de fazer isso, quem me conhece não sabe, mas eu não consigo pedir ajuda. Sério, eu não consigo, eu não peço, não peço, não peço. E eu mandei, tipo, 21 horas mensagem pro meu psicólogo. Um áudio de 50 segundos e outro, totalizando 2 minutos de áudio. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Pra você ver o baque que isso me deu. E foi a última vez que eu senti alguma coisa. A última vez que eu senti alguma coisa. De novo, repetindo. Eu me senti tão mal. Só que daí eu lembrei quem que eu sou. E o que que eu passei por várias vezes. Eu falei, cara, eu vou entrar na faculdade, vai ter tanta pilanca. E eu só desisti. Desisti, virei a página, deletei. Só que daí teve uma outra festa aqui na minha cidade com ele. E eu falei, cara, uma voltinha assim, me dê, papai. Só que eu vi que, infelizmente, ele não tava caindo nas minhas façanhas. E isso me deixou muito brava, porque, infelizmente, eu sou uma pessoa muito. Se você não me quer,
como assim você não me quer? E tipo, se você me quer, beleza, eu não quero. É que eu quero que as pessoas me queiram. Eu tô sendo sincera. Tô sendo sincera, tô vendo meus erros. Eu vou mudar isso. Com certeza. Eu não acho isso bonito de forma alguma. Mas naquela época era bem forte. Até hoje é presente, eu não vou mentir. Quem tá vendo aqui, já passou pelas minhas mãos, sabe muito bem. Antes de ter o tédio de possuir. Mas já já eu vou entrar em detalhes. Tô com medo da minha mãe ter chegado. É, 1 hora de gravação, vai tomando cu. Nessa festa eu vi que ele não tava nem aí pra mim. Daí eu tinha duas escolhas: me humilhar ou deixar pra lá. Eu só sei que eu deixei bem visível que, tipo, eu ainda continuava sendo eu, rindo, que não sei o que, que não sei o que. E funcionou, porque depois ele mandou mensagem, ainda vai continuar brigados, assim? Eu não lembro o que eu falei. Talvez eu tenha zoado. Mas ele tava com os dois joelhos fodidos e tinha perdido a moto dele. E possivelmente perdeu o emprego. O Fumaça, ele é pai e engravidou uma pessoa menor de idade e doente. O criado por avô deixou a faculdade e depois voltou. Todo mundo tem um cargo. É, daí depois disso eu só. Eu vi que ele depois colocou uma foto bem sugestiva de um tanquinho que ele tinha 3 anos atrás. Eu me lembro que ele falava umas coisas legais, só que do nada ele parava e falava: Não, eu gosto de te ouvir falar. Mas eu odeio me ouvir falar. Sério. Eu queria que ele falasse pelo menos alguma vez na vida, tipo, que ele tomasse a palavra e contasse. Eu lembro que ele me buscava no serviço de noite, assim, e ele contava as novidades. Ai, era um querido. Eu dizia pra ele que eu preferia andar de a pé do que de carro ou de moto, porque eu não gosto de moto, me dá medo é aquela moto. Ah, isso me lembrou uma vez que a gente foi no motel e a moto deu pau e ele deu seta, né, pra ir, e a moto começou a tremer. A moto entrou no buraco e eu tava aqui. Eu passei por cima dele, camboletei, bati a cabeça e eu só sei que eu fiquei agachada assim. Ele, você tá bem? E eu rindo. Toda situação que parecer, eu sempre vou estar rindo ou tirando sarro. Resumindo. E eu, mas e a moto? Não, deixa a moto. Vou voltar pro hotel. Eu- Era engraçado. Ai, cara, e quando aconteceu de novo, eu tava me sentindo bem mal, assim, e eu falei, porra, vai pro lado. Ele não tava escutando, daí eu falei, eu coloquei a mão na cabeça, assim, eu falei, não é isso que eu quero. Não é essa dor de cabeça que eu quero. Beleza, finalizou, finalizou. Eu lembrei dele aqui pra falar. Eu talvez lembrei porque eu queria um replay. Tá, é o meu primeiro namoradinho. Pelo que eu me lembre, eu vou chamar ele de o trembolona. Desculpa, desculpa nada. Eu me lembro que, por um acaso, eu tava indo com meu amigo e a gente tava indo com um grupo, assim, que ele conhecia. E tava lá ele, tava fumando Você Quer? Daí eu tirei meu negócio de asma e falei, ó, já tem o meu. E ele riu e beleza. O meu amigo me mandou um print dele pedindo o meu Instagram e eu fiquei... Porque no Instagram, todo mundo é uma delícia, velho. Eu olhei e falei, é dentro pra caralho. Daí meu amigo falou, ele só é baixo. Daí eu falei, baixo quanto? Sua altura. Eu realmente não ligo pra altura, pra peso, pra nada. Só se a pessoa não me quer, daí sim. Se a pessoa me quer, eu não quero. Não tem graça. Tá, voltando. Eu lembro que a nossa primeira vez que a gente ia sair, ele me chamou pra ir no circo. Primeiramente, que desde que eu me entendo por gente, eu odeio circos, eu não me sinto bem. Por quê? Porque eu sou estranha. Nunca gostei. Eu acho que ele insistiu pra ir porque ele tava com cupom de desconto. Coisa que eu odeio. É pobre forçado. Ai, eu tô aqui com o negócio de desconto. Ai, vamos aqui porque tem desconto. Beleza, tem desconto, eu gosto, mas, gente, tem que só passar porque tem desconto. A gente foi e do nada apareceu uma menina. E eu olhei assim e falei, mentira que ele quer comer as duas. Fiquei tão morgada, assim. Eu lembro que a gente tirou uma foto e a menina, tipo, ai, eu quero comprar. Primeiramente, o meu amigo foi também, meu ex-amigo foi. Ela não conhecia meu ex-amigo, ela não me conhecia.
E o carinha lá também não conhecia ela direito. Eu fiquei tipo, por que que ela comprou com gente que ela nem conhece? Eu lembro que ele comprou uma coca, assim, eu falei, não bebo coca, e ele me dá uma água, depois acabou o dinheiro dele. E beleza. Foi o pior momento da minha vida quando eu estava falando com esse cara, porque minha mãe tava com a síndrome de minha filha vai namorar com um cara direito. Minha filha é preciosidade, preciosidade. Ai, que não sei o quê. Eu lembro que quando eu fui sair com ele pra um rodízio que ia ter, rodízio, mano, essas palavras me dão um enjoo. A minha mãe saiu no portão com essa touca e falou: Quais são suas intenções com a minha filha? E eu tava, adivinha, onde tava indo? E ela, olhando sério pra mim, deu emogada, assim, fiquei séria depois. Daí ele falando lá tudo, lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele realmente era muito baixinho. Enfim, mas eu não liguei tanto porque eu fui de salto e eu não vou deixar de usar meus. Nunca deixei. Ah, quando eu saía com ele, eu não deixava de usar meus saltos, eu sempre usei. Falei. Enfim, daí, ó, você pegou minha filha aqui, você traz ela aqui antes das 9 horas. Você escutou? E ele. E eu lá zoando, tentando desfuder tudo. Minha mãe pesando o clima. Aí a gente foi, segurou a mãozinha. Ah, eu lembro uma vez que a gente voltou do circo bêbado daqui, eu fui no. Eu fui. Ai, a primeira vez que a gente se beijou, agora que eu lembrei, que eu fui assim, em cima das costas dele. Daí eu falei, não vai dar nenhum beijinho. E nós se beijou. E meu amigo ficou traumatizado porque eu beijei ele. Porque ele ia se despedir de mim e eu dei um beijo nele. Gente, que frescura. Ah, esse menino gostava de mim. E beleza, e tchau, tchau. Ele saiu perambulando, só piru, 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 piru. E meu celular lá. Não, isso foi na hora do circo, tá? Daí, beleza, eu só sei que eu fui nesse dia, assim, daí ele tinha tirado uma fotinha. Ah, é que quando a gente ia começar a assumir. Ah, velho, nossa, esqueci toda a história, mas isso foi quando a gente começou a querer oficializar alguma coisa. Pior coisa que eu poderia ter feito na minha vida. Que eu lembro uma vez que eu sempre brigo com todos os caras, até que eu fico com eles param de falar comigo, daí do nada eles voltam. Só sei que eu falei, Feado, aonde você tá? Tô aqui, eu vou aí. Eu vou aí. Me espera. Eu tava brigada com minha mãe na época, eu só saí, não falei pra ninguém, saí. Fui embora, era de noite. Cheguei lá, nossa, eu adorava cheiro de homem trabalhador, nossa. Meu Deus. E beleza, eu beijei ele, não sei o que, não sei o que. Daí passou meio dia, eu falei, agora nós vai ter que assumir. Porque eu não queria assumir, eu só tive que assumir porque eu tinha medo da minha família. Agora eu não tenho mais. Daí ele falou, ah, você não quer ir lá pra casa? Não sei o que, só que minha mãe tem que sair. Daí, nossa, eu me senti muito ninja, assim, me escondendo. Ele, vem, vem. Daí eu fui lá. Primeira vez que eu fiquei com alguém. É, foi a primeira vez, porque esse foi o primeiro carinho que eu fiquei aqui de mas não de sexo, não, não teve isso. Tava preliminares. Ai, adoro essa palavra. E beleza. Gente, eu vi que a vida era além de Roblox. Além de Roblox e The Sims. Gente. E minha mãe, pirilim, pirilim, pirilim. E eu nem ver ele. Ela desesperada. Ah, hoje em dia ela não é, né? Eu tenho 20 anos, já faz 3, sei lá quantos anos que isso aconteceu. Minha mãe sabe a que tem. E beleza, eu lembro o dia que também que ele foi me apresentar pra família dele. A mãe dele tava já altinha, né? E eu comprei um presente, assim. Eu conheci as irmãs dele e eu só vi o clima ficando pesado. Eu fiquei assim, vem comer. Eu falei, não, obrigada. Eu sou extremamente nojenta com comida. Eu fiquei, vou comer só um dalinho. Comi, comida deliciosa. Ó, obrigada, minha primeira, primeira sogra postiça. I love you, ok? Eu sinto só. Mentira, eu nem conheci essa guria. E eu fiquei com medo de ficar sozinha com ela, porque eu não sabia o que conversar. Ele, não, conversa vocês duas. Daí eu fiquei parada assim, mãe, ela tá com vergonha de conversar com você, o quê? Eu tô. Daí ele foi e eu lembro que ele colocou um short horrível. Mano, um short branco, rasgado, não tinha um fio, assim, um fio normal, tinha tudo rasgado. Aquilo foi um golpe, ele tirou assim um sapato, eu vi aquele pé branco feio. Mano, desculpa, mas olha minhas roupas, gente. Se vocês verem meu estilo, eu me importo muito com moda. E isso é.
É sério mesmo, eu me importo muito com moda. Mas não, ai, moda, moda, ai, não, moda. Você se expressar, você se. Enfim. Até eu cansada me expresso cansada. Porque eu já me acostumei. Enfim. A irmã dele que tinha. Ela que me apresentou o Digital Circle. Ela falou, ai, assiste. Eu falei, eu vou. Coloquei na lista, daí depois de uns anos eu assisti e é a minha paixão. Eu amo. Tanto que eu mostrei a Gangle no começo, né? Enfim. Daí a gente saiu assim, só que daí ele começou a dar umas puladas fora, porque eu comecei a trabalhar num negócio lá, cafeteria, e todo almoço eu ia lá. Teve uma vez que a gente ficou, eu perdi a hora, eu fiquei puta da vida. Ele, ah, você não vai ficar puta comigo. Eu olhei com ele com uma cara de morte e só fui embora. Ele falava que não tinha tempo pra me ver, mas todo almoço eu tava lá, esperando por ele. Eu me odiava em alta escala. Enfim, né? Daí acontecia esse tipo de coisa, dele falar que minhas amizades não eram boa influência e eu não gosto que fala das minhas amizades. Porque naquela época, e realmente era ruim? Sim, estavam certos. Que é o quê? Que é uma mamada grátis. Desculpa, foi mais sorte que eu. Enfim. E me estressava o fato dele ter saído com os amigos dele, ter esquecido do aniversário de 2 meses, um mês, sei lá quantos meses eu fiquei com aquele porra, nem foi um mês. A gente ficou tipo 20 dias máximo. E ele era emocionado porque ele chorava, ele apelava pra emoção. E é por isso que hoje em dia eu sou assim. Eu lembro de que eu fui lá pra conversar com tudo e acabar com tudo. E eu, nossa, fiz uma coisa tão idiota, mas que foi o ápice que eu adoro contar, gente. Que eu cheguei e falei, onde você tá? Eu tô saindo da academia. Daí eu fiquei, puta, eu fui na frente porque o amigo dele tava indo atrás. Eu só sei que eu cheguei lá, puta, e falei, vamos conversar. Conversei, eu falei, ó, não gosto disso. Daí ele, ah, mas que não sei o que. Ele quase chorou. Aí me lembro uma vez que ele chorou na minha frente do meu irmão, assim, que a gente tava na igreja, e a gente se olhou assim de constrangido, porque é estranho alguém chorar sem motivo, né? Tanto que ele nem é tão religioso assim, só se for pra fazer filho. Enfim, é, ele falou, né, umas coisas que eu não gostei. Ele falou, ah, não sei o que, se quer ir embora, você vai embora, alguma coisa do tipo. E sabe o que virou minha cabeça, virou a chave na minha cabeça? Que ele sentou e começou a ver TikTok. Eu fiz assim, eu olhei, eu falei, Emily, vai embora, Emily, vai embora. Peguei e fui embora. Eu lembro que eu tinha pegado uma caneca. Enfim, eu não vou entrar em detalhes disso, né? Porque é vergonhoso. Da caneca, assim, porque era tudo questão disso em volta. Era só o ápice ali era a caneca de tipo que desmoronou tudo. Porque o amigo dele tava. E eu vim embora. Eu só sei que no outro dia eu vi que, tipo, ele nem correu atrás. Eu acho só um dia. Um único dia. Nossa, ele saiu pra beber, não sei o que, não sei o que. Postou coisa, não lembro assim, gente. Eu parei de seguir, ele tirou tudo também, tirou tudo. Descobri mais tarde que ele chorou depois. Isso é incrível. Ai, ela me terminou com a caneca. Não, é porque você é broxa. Porque quando. Ah, isso me lembra outra coisa. Mas quando a gente foi ficar. Nossa, era muito estranho, porque ele não tinha senso de local. Tipo ali, eu não vou trazer alguém pra fuder na cama da minha mãe ou dos meus irmãos, tá? Porque eu tenho consciência, gente, sei lá, não sei se vocês, assim, mas a gente dorme todo mundo junto, assim. Enfim, é, a gente ficou assim, e eu sei que eu tava bem mal no dia. Antes disso, eu vou contar o dia que eu fui lá assistir filme e eu tava com a intenção de fuder, velho. E eu tava mal porque eu tenho problemas, né? Eu descobri mais tarde que eu tive problema mental, né? Que eu tô em tratamento agora, não quero entrar em detalhes, talvez depois quando eu ficar mais solta. E eu tava triste, tava no meu polo triste. E ele pesquisou no Google como fazer alguém feliz. Eu olhei e falei, para de ser idiota. Ele colocou Jasmine na Disney pra gente assistir enquanto os pais deles e a mãe dele. E o pai dele tava no quarto ali do lado e ele pediu uma pizza. E eu falei, velho, ele que foi? Que foi? Eu falei, ah, vamos pro seu quarto.
Eu queria só aquilo. Ele, não, mas presta atenção só um pouquinho. Deu, vamos pro seu quarto agora? Só, não, só mais um pouquinho, tá ficando legal. Vamos, vai embora. E fomos. Daí depois eu fui que nem macho escroto. Minha mãe tá vindo, tchau. E fui. Até hoje eu odeio a música da Princesa Jasmine. Não consigo escutar. Daí, agora voltando para aquele dia que eu tinha esquecido. É, a gente tá ficando, eu tava bem mal, porque tá acontecendo um monte de coisa. Daí, hum, eu não vou chorar, tá, gente? Eu tô só com dor de cabeça. Ele falou do fato de só ele dar e eu nada, assim, Eu falei, não, isso é com o tempo, porque dele, então é direitos iguais. Porque os caras sempre usam essa desculpa, cara. Daí eu me senti pressionada e eu não consegui, porque quando eu vi o tamanho. Por isso que eu chamei de trembolona, tá? Porque ele dava mais foco à academia. E as injeções. Ele começou a ter mais injeção depois que a gente terminou. Daí eu falei, ó, desculpa, eu não consigo. E ele ficou puto e eu achei que ele ia me bater. Porque ele levantou o punho e eu virei pro lado e fiquei paralisada. E eu chorei. É muito difícil de me fazer chorar. Eu não tô falando, é isso. Não, mas é difícil me fazer chorar na frente de alguém. Eu nunca chorei na frente de ninguém. Eu consigo contar nos dedos as pessoas. Pra você ver o caos que foi. E depois ele ficou assistindo o TikTok. Eu tenho um ódio disso. Como tira o foco de alguma coisa que é pra ser vivida, é pra ser estranha. O cara já era viciado em rede social, puta que pariu. E ele queria só. O dia que ele falou, eu queria ganhar um presente, eu fiz uma blusa de beijo. E ele nem usou e perdeu depois. E eu gastei muito dinheiro, porque sim, era de marca, porque. Porque sim, eu não ligo pro dinheiro que eu gastei. Imagina se ele estiver vendo, tipo, ele achar essa camiseta, deve fazer de prancha. Mas pelo menos é 100% algodão, né? E é versátil. Quando isso aconteceu, foi acumulando. É, eu não era fluxicheira também, né? Mas foi isso. O primeiro namoradinho assim, que eu tive. E eu lembro também que ele falou que ia parar de fumar por mim, ia parar de beber. Ele começou a chorar. Agora eu lembro que o meu irmãozinho, ele falou, o que que é isso? E tirou um vape do bolso dele. Eu olhei e eu falei, o que é isso? Porque eu sou muito fechada quanto a fumar. Eu era, né? Hoje eu fumo Marlboro, eu fumo cigarro normal. Mas vape eu. E eu descobri que ele ficou com pneumonia por conta do vape. Como? Porque eu mando nessa cidade de merda. E eu tenho contatos em todos os lugares. Não querendo me achar, mas é cidade pequena, né? Todo mundo se conhece, eu conheço todo mundo e eu sei acessar quase tudo nessa merda. De quem já trabalhou em hospital, escritórios, cafeterias, que a mãe trabalha, já trabalhou na prefeitura e conhece todo mundo, e que eu tenho uma forte relação com professores e pessoas, tanto daqui de Campo Grande, não querendo me achar, mas as minhas histórias, elas são entretenimento para muitos, eu posso criar grandes laços usando, então, se você tem alguma coisa, alguma empresa, assim, sei lá, ria e me conte as novidades. Eu vou finalizar essa parte, eu só contei de 3 a 4 pessoas. Do Trembolona, do Fumaça, do Sobrinho e do Criado por Vó. Quais são os seus favoritos? É, agora eu fiquei flexível, gente. E falta muita gente. 50 minutos. E eu esqueci muita coisa, com certeza. Passei em cima de muita história. Ele implorava pra mim ir para a igreja, sabendo que eu era ateu. Eu sou ateu até hoje. Implorando, implorando, implorando. E uma coisa que eu odeio
É insistência. O Fumaça insistiu para que levasse ele a sério, sendo que ele nem manifestava isso direito. E o criado por vó insistiu de eu ficar com ele sem meu consentimento. O sobrinho insistiu que não era o momento de me apresentar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ai, que não sei o que, mas que não sei o que. E o Trembolona insistiu na emoção. Próximo eu vou falar das meninas. Vai ser 1 hora pra cada menina e eu nunca beijei nenhuma delas.